Olá, esse é o podcast do Sind Receita, uma realização da Diretoria Executiva Nacional por meio da Diretoria de Comunicação. Eu sou Victoria Almeida, jornalista do sindicato em Brasília e conduzo a apresentação deste programa. Na edição e captação, contamos com o trabalho de Gildélia Santos, nossa designer aqui na capital. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast do Sind Receita. O mundo celebra hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Em homenagem a esta data, nós vamos ter um bate-papo muito especial aqui hoje na sede do Sind Receita em Brasília. Nós vamos falar sobre o trabalho desempenhado pelas mulheres na defesa da aduana brasileira. E para tratar desse assunto, a gente conta com a presença bastante especial. Eu me refiro à brava analista tributária da Receita Federal do Brasil, Valdileia dos Reis Castro da Cunha. Val, como também é conhecida, trabalha na Receita Federal desde o ano de 2006. Na fiscalização de bagagens de passageiros internacionais e domésticos, na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ela já atuou na gestão de risco de passageiros de voos internacionais e atualmente é condutora K9 e na equipe de vistoria de bagagens e pátio do Núcleo de Operações Especiais. Seu trabalho diuturno em Guarulhos, ao lado de colegas da Receita Federal, também é retratado na famosa série, inclusive, né, Aeroporto, Área Restrita, que é uma produção da Discovery, no Brasil, com uma coprodução da Moonshot Pictures. E essa série já está na sua 5ª temporada, em breve lançando 6ª e 7ª também, né? Isso. Já está bem acelerado. Em 2008, a nossa convidada foi premiada pela Organização Mundial das Aduanas, né, em reconhecimento pelo seu trabalho no combate ao tráfico internacional de drogas. A Val possui pós-graduações, na verdade, em Direito Tributário e Aduaneiro e em Direito Administrativo pela Universidade Católica de Minas Gerais. Ela também possui pós-graduação em MBA em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro pela Universidade Católica de Brasília. E atualmente ela cursa pós-graduação em Sinotecnia Policial pela Universidade Integrada IPEP, certo? Ela também é uma hábil e criativa contadora de histórias. As produções de sua autoria, como a poesia Agente Aduaneiro Especial e a prosa A Esperança Transportada pelas Asas de Aeronaves, foram vencedoras do concurso Histórias de Trabalho da Receita Federal e publicadas em livro de mesmo nome, que é editado pela instituição. Ingressar na Receita Federal significou uma mudança muito grande na vida da Val. Isso porque ela iniciou a carreira dela na área de odontologia, área em que ela é formada pela Universidade Estadual Paulista. Ela também possui pós-graduação em radiologia pela mesma instituição de ensino e é especializada em odontologia legal. Val, é um prazer receber você aqui conosco no podcast do Sind Receita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vicky. Obrigada pelo convite. Nesse dia tão especial, né? Sim, especial para todas nós. Todas as mulheres, todas nós. Sim. Val, eu queria primeiro começar essa entrevista voltando um pouquinho no tempo, né? Uhum. Essa questão de tomar uma decisão como essa, de mudar de profissão, né? Ainda mais quando você já tem uma carreira consolidada, né? Você já era formada, você já atuava na área, né? É sempre muito difícil mudar de carreira profissional e eu imagino que especialmente para nós mulheres, né? Dadas as inseguranças do mercado de trabalho, a instabilidade. Então eu queria saber como é que foi esse processo para você e se você teve apoio também, assim, da sua família, dos seus amigos, se as pessoas te incentivaram a prestar o concurso, mudar de carreira, entrar na Receita Federal. Como é que foi essa experiência? Realmente, eu já estava formada há 10 anos, né? Na odontologia, já exercia, tinha meu consultório. E junto de uma realização minha, era um sonho da minha família, em especial da minha mãe, né? Que ela, nossa, assim que eu me formei, foi comprar todo o meu... todo o material, foi comprar o meu consultório, equipo, né? Que a gente fala equipamento, e cada coisa que ela comprava era uma conquista minha e dela. Só que realmente, para a mulher, a odontologia... Ainda mais eu estou falando há anos atrás, 20 anos atrás. Hoje tem vários ramos novos da odonto. Aí, com 10 anos, eu comecei a pensar muito sobre aposentadoria. Foi uma das coisas que me chamou muito para pensar no concurso público. Quando eu falei isso para minha mãe, para ela foi quase um impacto, né? Porque era uma alegria dela, porque eu sou de São José dos Campos e a minha mãe, na época, trabalhava na Embraer.
E a minha mãe foi a minha maior divulgadora de cartão de visita para todos os funcionários que ela encontrava. É minha filha, é minha filha, é minha filha. E graças a Deus, a odontologia onde me formei era uma universidade excelente e me capacitou para prestar um bom serviço, né? De odontologia. E aí muitos chegavam, falavam com a minha mãe, falavam da filha, não, era muito bom. Não. Então imagina para uma mãe, né? Sim, ouvir isso. Sim. Imagina para a mãe. Então na cabeça dela estava tudo assim perfeito. E para mim também estava. Mas aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde que me levaram a pensar em outras áreas, né? Sim. De pensar na aposentadoria, pensar na estabilidade. Então, no primeiro momento, foi que me chamou mais para vir para concurso público. Sim. E eu pensava em 2 instituições somente, eu não pensei nunca em nenhuma. A própria Receita Federal ou a Polícia Federal. Eram as 2 que eu queria trabalhar. E, especificamente, eu queria trabalhar, quando eu pensei nisso, no aeroporto. Você sempre pensou em trabalhar em aeroporto? Quando eu me programei, comecei a pensar de concurso, né? Era para trabalhar no aeroporto. Eu nem sabia direito que tinha... aduana, tributos internos, eu não sabia, mas na minha cabeça eu quero trabalhar no aeroporto. E aí as coisas foram indo, né? E acabou realmente mudando radicalmente. Muitas pessoas falam, né? Nossa, que mudança radical. Mas depois que eu comecei a estudar, minha mãe me apoiou demais, marido me apoiou muito, porque você tem que deixar, pelo menos no meu caso, né? No caso formada em odonto, toda a matéria da Receita Federal era nova para mim. Sim. Eu não era formada em direito, que aí eu já teria uma parte de direito, falar, não, eu já ganho em direito, já tenho essa parte de direito que eu estudei. Eu não era formada em área de exatas para eu saber, não, matemática eu vou arrebentar, raciocínio lógico vou muito bem. Eu não era engenheira, né, porque na Receita tem muitos engenheiros, eu não era formada, sei lá, numa área que iria garantir contabilidade. Sim. Então foi uma luta. Começar do zero os estudos. Para mim foi do zero. Como é que foi isso? Você chegou a conciliar o atendimento em consultório, né, com os estudos? No primeiro momento, sim. Mas depois eu fechei o consultório, né? Terminei os meus pacientes, não deixei nenhuma pendência, fui terminando. E aí eu me dediquei exclusivamente para o concurso. No meu caso, foi assim. Uhum. Não estou dizendo que isso é o ideal, faça isso, siga. Mas, para mim, foi porque eu tinha que ter tempo. E o consultório eu ficava o dia todo, né? Trabalhando, tinha emergências, né? Que às vezes apareciam. Então, eu falei, não, eu quero fazer, eu quero passar. E aí, eu acabei me dedicando exclusivamente. Eu fiquei 8 meses só estudando para o concurso, sem o consultório. Fechei as portas. Caramba! E até nesse sentido também, eu queria perguntar para você, o que você diria para mulheres, né, que também estão pensando em dar um passo como esse, né, de mudar de carreira atualmente, podem até estar pensando também em entrar na Receita Federal num próximo concurso, né? O que você diria para essas mulheres e o que você aconselha no sentido de quais são os elementos que elas devem levar em consideração quando elas pensam em tomar uma decisão como essa? Bom, eu quero mudar de carreira, eu quero entrar na Receita, quero sair de uma outra área também entrar na Receita. O que você diria para as mulheres que têm esse mesmo pensamento que você já teve lá atrás? Eu diria que a Receita ela é muito aberta a qualquer área do nível superior. Porque quando você pensa em, sei lá, Polícia Federal, delegado, você tem que ser formado em Direito. Agentes também pode qualquer área, mas normalmente é Direito, porque é bem puxado o Direito. A Receita, nesse ponto, ela é muito democrática. Então, eu tenho mulheres lá que eram formadas em Pedagogia, eu tenho mulheres que trabalham comigo foram, né, eram formadas em Fisioterapia, Educação Física, então, várias áreas. Tem muitas engenheiras, né, também. Então, o que eu digo, não necessariamente que você precise largar tudo. É possível conciliar. Tem muitas colegas que continuaram. Aliás, tem colegas que estão na Receita, tem uma amiga, né, que é do Rio, está na Receita e ainda mantém o consultório de odontologia. Então, é possível conciliar, se não quiser, não precisa abandonar tudo. No meu caso, foi uma opção até pela área que eu trabalho, o plantão, né, as escalas, eu preferi, né, optei por isso. E é foco. Eu tinha certeza do que eu queria, eu tinha certeza de que seria o aeroporto.
E essa convicção, essa certeza, não é puxar sardinha para as mulheres, mas a gente é muito guerreira nisso. Quando a mulher coloca uma coisa na cabeça, ela vai fazer. E os homens sabem disso, né? Porque fala, minha mulher é teimosa, minha mulher é isso. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela vai e faz. Então, isso eu acho que já é um ponto enorme. E mais do que isso, a gente é multitarefa. A gente consegue conciliar a casa, porque eu tinha minha atividade de casa, a gente consegue conciliar toda a atividade de marido, de filhos, né? Eu não tenho filhos, mas muitas amigas que têm filhos e conseguem conciliar tudo isso. Então, isso eu acho que a mulher é guerreira, né? Sim. Então, eu diria que é isso. É foco, saber realmente o que quer. Sei lá, eu sabia a instituição que eu queria. Depois eu acabei direcionando mais para a Receita Federal, que era essa. Não ficar tipo, um monte de concurso, vou fazer esse. Pode, no primeiro momento, como treineira, para você pegar o time do concurso. Sim. Mas focar que vai dar certo, você vai entrar. Mulher é determinada. Sim, sim. A gente é obstinada mesmo. Quando a gente coloca o negócio na cabeça, a gente vai em frente. A palavra é bem essa. A gente é obstinada, determinada, querendo, a gente vai conseguir. Isso é importante. É importante, né, a gente ter mulheres como você que mostram a sua experiência, assim, porque isso também inspira outras mulheres a falar, bom, é possível. É possível, né? Quanto mais a gente vê mulheres ocupando esses espaços, né, mais a gente pode até pensar, poxa, eu tô pensando, eu tô vendo ela ali, eu também consigo chegar lá, né? Se eu me dedicar e tudo, né? Isso é muito importante, né? Você ter mulheres dentro desses espaços. E falando sobre isso, eu até queria te perguntar também, você saiu de uma área que era ocupada majoritariamente por mulheres, Sim, né? Perfeito. Na odontologia, eu fui ver uma pesquisa que mostra que 70% das pessoas que ocupam essa profissão são mulheres. E aí você chega na Receita Federal, e sobretudo na aduana, né? Uma área com uma presença muito grande masculina, especialmente lá atrás, em 2006, né? Exatamente. Como é que foi essa sensação, assim, do primeiro dia que você entrou? Qual foi o impacto que você teve, assim, de sair de uma área onde você via muitas mulheres para chegar num lugar que você fala, opa, tem muitos homens aqui. Como é que foi esse olhar que você teve nesse primeiro dia? Então, eu lembro que em 2006, quando eu entrei, a gente ali para trabalhar na bagagem, onde eu trabalhei, no aeroporto tinha outras áreas, mas na bagagem formou uma equipe de 10, foram direcionadas para lá, e só eu de mulher. Eram 9 homens, eu de mulher. E eu lembro que na entrevista, quando me fizeram, o que você sabe fazer, né? Que vai falando, onde você quer trabalhar? E eu lembro, assim, que na forma mais simples possível, eu falei, olha, sou formada em odonto, expliquei, né, brevemente, eu quero trabalhar com gente, no aeroporto e com pessoas. E uma curiosidade, eu lembro que no curso de formação, as pessoas tinham uma ideia errada do que seria aduana. Porque eu lembro ali que outras pessoas falaram, você vai para o aeroporto, mas você não vai trabalhar na bagagem. Porque é engraçado que falava, ali precisa ser uma pessoa bonita, uma pessoa bonita para receber os passageiros, como se fosse simplesmente isso. Receber os passageiros? Receber. É como se a gente fosse estender um tapete vermelho. E ali atuando, né, e no meio dos homens também, a gente vê que a área da atuação na aduana é muito maior que isso. É segurança de fronteira. Sim. Então, ser representado também por mulheres é muito importante. Porque a gente tem revista e mulheres, então tem que ter mulher. A gente faz, né, porque tem as mais diversas, a gente até pode falar mais para frente sobre isso, formas de ocultação. A mulher vai ter que fazer a revista corporal numa mulher. Sim. E antes não tinham tantas mulheres. Então fazia, sei lá, com scanner, né, no corpo. Não teve nada, mas a gente sabe que as formas de ocultação e inseridos vão muito mais do que isso. Com certeza. Né? Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, e eu sinto muito orgulho, porque a Receita me adotou, né, ali no aeroporto, eu abri portas para outras de que era possível. Plantão, 24 horas, então você deixa teu lar. Outras mulheres começaram a ver que era possível deixar filho, né? Em casa, às vezes a gente teve gestantes depois, né, colegas que engravidaram e tal, e viram que era possível conciliar.
Sim. Então, acho que isso foi muito legal. Foi um marco ali. Então, esse ano eu estou indo para a maioridade, né? 18 anos de receita. 18 anos de receita, né? E aí eu acho que muita história legal mesmo para as mulheres. E quanta coisa a gente fez. Bacana, Val. Val, eu queria, nesse sentido que você está falando, sobre o seu ingresso na Receita, e você está numa equipe lá no início, Sim. onde era só você de mulher. Eu queria saber se você já vivenciou algum tipo de tratamento diferenciado. Eu não me refiro apenas à questão de equipe de trabalho, mas questão dos próprios passageiros que estão por ali. Algum tipo de tratamento diferente por ser mulher? No primeiro momento, sim. Como é que eu já foi tive isso? caso de, por exemplo, o passageiro estava, né, com peças de carro, de moto, e falava, não quero ser atendida por ela porque ela não vai saber o que é isso. Eu não quero ser atendido por uma mulher porque ela não vai entender nada de carro. Não que eu entenda muita coisa, mas a gente tem formas de ir na internet, de ver a foto, de ver a coisa e trabalhar em equipe. Então, não quero ser atendido. E outras questões culturais, né? Principalmente, sei lá, religiosas, nem vou falar da religião, mas assim, eu não quero ser atendido por uma mulher. Eu não quero que ela toque nas minhas roupas. Então, de passageiros, em alguns momentos, realmente, eu passei por isso. Mas a equipe sempre me apoiou muito e era uma nova cara da Receita. O fato de ter mulher ali, cada vez mais agora a gente vê outras mulheres entrando, né, na aduana, nas estradas, então isso eu acho que as pessoas foram acostumando. Eu lembro que no começo tinha até tripulante que não queria ser atendido por mulher. Por mim, né, que estava ali, outra, mas não quero, porque ela não vai saber, ela não entende. Aí já teve caso, sei lá, ela vai entender de comida, de cozinha, de outros eletrodomésticos, não vai entender disso. Muito explícito, né? Explícito. Assim, um tratamento Exatamente. Muito explícito. E né? aí, ano após ano, a gente vai, né? E outras colegas que vieram, outras ali, a gente foi realmente colocando o nosso lugar que a gente consegue, né? Trabalhar, fazer... E sempre com o apoio da Receita, sabe? Os colegas sempre apoiaram. Eu lembro que tinha chefia que falava, não, você vai ser atendido por ela, porque ela é uma servidora, ela é a que representa o Estado, é a cara do Estado, e vai, independente de ser homem ou mulher. Sim. Então, isso foram conquistas, né, ao longo dos anos que, nossa, é gostoso lembrar e ver que isso, uma coisa ou outra, hoje em dia tem, de algum, sei lá, um machismo meio assim de passageiro, mas diminuiu demais. Sim. Porque eu acho que foi ficando mais natural, mais comum, né? A gente está ali recepcionando, mas não para estender tapete vermelho. É a gente colocando a nossa função, a cara do Estado, que é a cara, né? O servidor do Estado é homem, o servidor do Estado é mulher. Uhum. Tem que ter as duas, né? Sim. E até nesse sentido da cara do Estado, de você ter essa equidade de homens e mulheres ocupando esse espaço, como é que você vê a ocupação da aduana atualmente pelas mulheres? Você acha que melhorou de 2006 para cá? Como é que você vê isso assim na sua avaliação? Eu acredito que melhorou muito, melhorou bastante. Outras colegas, né, a gente vê inúmeros casos pelo Brasil de outras colegas que abriram portas. Ainda é pouco. Porque a gente está falando, eu acho que na última levantamento, tipo 30% mulheres e 70% homens. Mas melhorou demais até a recepção do passageiro, a recepção de tripulação, que às vezes, né? E era engraçado que às vezes a tripulação era também de mulheres, mas elas não queriam ser atendidas por mulheres. É engraçado como culturalmente foi, né? Mudando no decorrer dos anos. Então, eu acho que aumentou, melhorou muito, mas ainda há muito espaço para mulheres. Uhum. A gente vê, sei lá, em outros concursos, e o legal é que em concursos que foram depois dos meus, mais mulheres se interessaram. Uhum. Então, isso é muito legal. Isso é muito bom ver que elas, é possível, eu posso estar ali, né? Então, isso é gostoso a gente ver, esses 18 anos, tem colegas, sei lá, 20 anos na Receita, que foi realmente abrindo a possibilidade para novas colegas virem. Sim. Inclusive, você tem algum recado para dar para pessoas, para mulheres que queiram ocupar essa área de segurança pública, né? O que você diria para as mulheres que estão pensando em fazer isso, mas ainda tem uma insegurança, pensando, poxa, eu não sei se eu vou chegar ali, se eu vou ser bem tratada, né? Se eu vou poder ser respeitada, né? O que você pensa sobre isso? O que você diria para uma mulher que
tem essa vontade, assim como você tinha aquela, né, obstinação do eu quero trabalhar com o aeroporto. Isso, né? O que você diria para mulheres que pensam a respeito desse assunto, mas ainda se sentem um pouco inseguras por conta desse machismo, dessa cultura, né, que coloca a gente nessa posição ainda de um certo constrangimento quando a gente está executando as nossas funções? O que eu diria é que quando falo que a gente, né, um ou outro, até tentando de uma forma nos proteger, é o sexo frágil, nós não somos tão frágeis assim. A gente trabalha muito bem, a gente representa o Estado muito bem, e qualquer colega que queira, lá no aeroporto, em portos, estradas, a gente vai receber mesmo de braços abertos. É acreditar, até porque a gente nunca vai estar sozinha, a gente sempre trabalha em equipe. E isso é bom para a mulher, assim como é bom para o homem. Né? A gente tem sempre as nossas responsabilidades, como eu falei, a gente representa o Estado, né? Em nome da União, somos servidores federais, mas estaremos sempre trabalhando em equipe, então venham, serão bem recebidas. Em algum momento, eu não quero, não me sentir bem, a Receita vão ter outras áreas, mas não fique intimidada de falar, não é para mim, eu não quero. Porque é plenamente possível, é muito gostoso trabalhar em aeroporto, a gente, cidadão, né, gente do mundo inteiro está ali trabalhando, chegando, né, ou saindo, sempre, não tem rotina. Sim, a rotina não tem rotina. Não, a rotina não tem rotina, sempre tem casos, e é assim. E eu acho que na aduana, especialmente no aeroporto, eu acho que uma qualidade muito feminina é a curiosidade. Sabe, isso me levou a descobrir muita coisa em malas. No começo, muita coisa oculta no corpo, porque a gente tem olhar. Sabe aquilo de quando a gente entra numa festa, pode ser o salão que for, você vai enxergar lá no final um brinco igual ao seu? Uhum. Sim. Então, a gente fala, ai meu Deus, eu vi com esse brinco, é igual da pessoa que está lá distante. A gente tem isso no aeroporto e é muito importante. É o caminhar, é a observação, é ver se tem alguma coisa oculta no corpo, na perna. E isso foi cada vez mais a gente descobrindo. Sim. Até o pessoal falava, como que você enxergou isso, né? Eu lembro um caso muito específico que um colega estava abrindo a bagagem, só as caixas, não achava nada, não achava, gente, onde é que está isso? Onde é que está... Eu estou falando de quase 20 anos atrás, então eram uns pendrives, né? Um monte de caixa de pendrive e não achava. E o passageiro estava sentado do lado só observando, né? Eu lembro que eu estava no horário de almoço, e quando eu cheguei, aí eu falei, você viu alguma coisa no corpo? Ele, não, ainda não vi. Ele estava no joelho dele, com a dobra, eu vi que tinha um negócio quadradinho, que era exatamente um pendrive. Sim. E aí, quando foi olhar, fazer, né, a revista corporal, ele tinha feito um pijama. Gente. E ele costurou um a um os pendrives, porque senão ia ficar um samba doido, balançando ali. E ali. Um a um ele costurou e ele fez tanto a calça quanto a camisa, né, a blusa, por baixo do que ele estava, inteiro de pendrive. Caramba. E foi tipo 5.000 pendrives. A mala estava vazia. Mas ele sentadinho, cheio de pendrive. E ali, sentadinho ali. E não é comigo a coisa, pode olhar na minha mala, ele estava tranquilo. E no joelho, aí eu vi que tinha um negócio, falei assim, ou ele tá uma fratura exposta, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa ali, né? E aí a gente foi cada vez mais também levando, profissionalizando, de fazer uma revista, de saber, né, a questão de privacidade, como a gente chegar ali no passageiro e fazer, e colocando realmente a nossa postura de Estado. Sim. Eu sempre bato nessa tecla porque não é a Val, não é o João, é o Estado ali representado por nós. Então, há que se ter uma responsabilidade quanto a isso. E essa coisa de olhar, de ver, de observar postura, a mulher, não é que eu falar que ganha, mas a gente tem muito isso, né? Sim. Uns vão chamar um instinto feminino, mas, sabe, a gente parece que é mais preparado, cada um com seus dons e talentos. Então, eu acho que isso ajuda demais. Então, as mulheres que queiram vir, a gente precisa disso. É esse olhar, eu ver o todo. Eu estou olhando a bagagem, estou ali, mas a pessoa está na minha frente. O que acontece? Sei lá, o que ela pode
pode estar ali que não está na mala e vice-versa. Sim. Então, a mulher nisso é espetacular. Sim, uma observação, né? Ali, Isso. uma sensibilidade para isso. A gente tem um olhar muito treinado, né? Eu acho que desde sempre, para a gente prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, desde pequeno. Exato. Desde pequeno. Talvez há uma autoproteção, não Isso. sei, mas também uma questão meio uma memória genética que vem da mulher, né? De olhar, de cuidar da sua prole. Então, qualquer tipo de coisa que está externa, eu vou ficar observando. Então, acho que isso a gente tem muito na fila, na seleção, e a gente vê casos espetaculares no aeroporto, seja comigo, com outras colegas, exatamente isso. Desse detalhe, dessa observação que vai mais do que somente a bagagem, né? Eu acho que isso a gente, quanto mais mulheres virem para a aduana, né, para a Receita Federal, a gente ganha muito. Sim. E até falando sobre a contribuição das mulheres, né, nessa questão da aduana, eu queria te perguntar também sobre outros casos emblemáticos que você, claro, possa contar pra gente, né? Porque eu sei que também há algumas limitações, né, nesse caso. Sigilo, né? Isso. Mas não são todos, né, que podem. Sim. Mas assim, eu já vi, por exemplo, na série, no Aeroporto Área Restrita, um trecho de um episódio onde vocês abordaram um homem que estava com uma criança, uma menininha. Se eu não me engano, a naturalidade dela era chinesa. Isso. E essa criança estava só acompanhada desse homem, não falava o idioma, né? Exato. Então não sabia mais ou menos qual era a situação dela, ela estava com um rostinho que parecia machucado, então você foi ali conversar com ela, né? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, a aproximação de uma mulher perto de uma menina já é uma coisa bem menos hostil do que uma presença, às vezes, masculina ali, né? Exato. A criança pode até se sentir mais à vontade de estar perto. Então, como é que a presença feminina ali, ela contribui? E né, em casos como esse, inclusive, e se você pode nos contar outros casos onde o trabalho de mulheres na aduana e o seu trabalho também contribuiu até para ajudar, para salvar alguma mulher passando por alguma situação complicada ali no aeroporto? Então, esse caso, eu acho que é um caso, até porque foi retratado na série, né? E aí as pessoas às vezes perguntam, nossa, aquilo foi programado? Não foi tão natural? Porque, claro, o colega estava olhando a bagagem, porque ali estava a mala, né? Que era realmente, no primeiro momento, que chamava atenção. Só que a garota toda coadinha, ali já, né? Uma menina asiática, tudo bem que culturalmente eles já são, né? Mais assim, fechados, não é tão expansivo quanto a gente, e o rosto machucado. Então, isso acabou chamando a minha atenção. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Eu vi que ela estava bem fechadinha, a perninha, né, fechadinha. Eu falei, vou olhar ali, vou tentar descobrir se tem alguma coisa, quem é essa pessoa, né? Ela falava nada português, quase nada. A única coisa que ela falava era mamá, que era a mãe dela, né? Mas ela não estava viajando com uma figura feminina, estava só com um homem. E ele tentou explicar de várias maneiras, e aí a gente acaba ali... Não, vamos ver o que aconteceu, vamos ver. O Brasil, para que saia do país, você tem que ter autorização do pai e da mãe. No país que ela veio, não precisa. Qualquer pessoa, qualquer criança pode sair com qualquer pessoa. E aí isso até levantou uma questão. Eu já vi até dessa série um deputado falando que ia pensar em alguma coisa de reciprocidade do Brasil para isso. A mesma exigência que faz de uma criança brasileira que o pai e a mãe autorize, que outros países que entrem aqui também tenham isso, né? Tentar pensar por vias diplomáticas alguma forma de que se garanta a segurança. Aí, claro, chamei a mãe, ela reconheceu a mãe, aí a gente, ela até explicou que lá na China não precisaria, né, de uma autorização do pai e da mãe para viajar. Então, esse foi um caso bastante interessante. Existem outros casos, um que eu acho que foi muito legal, que depois até a PF, né, teve uma série de investigações, que foi uma mulher que aí abrindo a bagagem dela, tal, primeiro começou um colega. Sim. Aí eu mudou ali, ele teve que fazer outro trabalho, eu fui. Aí conversando, ela me entregou um bilhete de socorro. Caramba! Que outras mulheres depois se descobriu na Itália,
haviam várias brasileiras que estavam lá naquela coisa de turismo, né, de sexual, presas. Tráfico de pessoas, essas coisas. Tráfico ali sexual, né? Meu Deus. De ali, e aí um pedido de socorro, entregou. Aí depois a gente levou para a Polícia Federal, que seria a instituição, né, para investigar, e teve um trabalho, acho que muito legal disso. E ela ficou algum tempo com a mala dela com o homem, mas eu acho que ela estava tão desesperada, porque lá ela estava foi uma promessa de emprego e acabou não tendo, e ela conseguiu sair, mas havia outras brasileiras lá. Caramba. Então ela entregou um pedido de socorro. Então acho que isso foi muito legal também, sabe? Em parceria com a Polícia Federal, que fez todo mais um trabalho investigatório, né? E muitas mulheres de lá vieram. Foi um caso que até ganhou repercussão na mídia depois. Então, acho que são casos assim que a gente acaba tendo aquele olhar que é muito bom da mulher. Eu lembro também uma mala, que eu acho que é um caso legal também, que foi pré-Copa, não lembro se foi Copa ou Olimpíadas, mas foi esses grandes eventos. Que aí olhando e folheando, e aí vai a curiosidade também da gente, né? Até porque dentro de livros pode ter muita coisa. E um caderno, que aí tinha um brasileiro que estava voltando do Oriente Médio, aí um jovem, e no caderno dele tinha um monte de desenho, de inclinação, assim, como se fosse bombas. Aí isso chamou a atenção. Opa, estranho, não era um desenho, sei lá, uma história em quadrinhos, era tipo planejamento, cálculos matemáticos ali, que também foi levado, né, para a Polícia Federal e depois também pelo brilhante trabalho, né, da polícia também, a gente tem que falar, porque ali em Guarulhos a gente trabalha muito em parceria, também poderia vir a ser um atentado na época dos grandes eventos. Caramba. Então, acho que esse olhar é isso que a gente vai pegando. E eu acho que boas ações, da mesma forma que a gente aprende, às vezes, né, alguma coisa de postura com os homens lá trabalhando com a gente, eles também vão vendo, opa, vou começar a folhear um livro, vou começar a olhar, ou foto, às vezes vem álbum de fotos dentro, que você pode olhar, porque ali você pode estar vendo caso de pedofilia. Sim. Já teve caso de um álbum que o cara estava com criança. Nossa. No álbum de foto dele. E vinha para o Brasil também para turismo sexual, né? Para a região do Nordeste, infelizmente. Então, tudo isso, eu acho que é esse olhar da gente pensar, né, no outro, essa empatia, e sempre um vai ajudando o outro. Os homens ali vão vendo, a gente vai pegando a forma deles de trabalhar, e eu acho que é isso, é a representatividade e a gente cada vez mais querer melhorar. Sim. E Val, eu queria conhecer também um pouquinho da sua dinâmica do seu trabalho. Como é que funciona a sua rotina de trabalho? A Val acorda, a Val vai fazer o plantão, né? E eu quero saber também a dinâmica com o K9. Porque sim, esse é um assunto também que a gente adora fazer cobertura, a gente adora fazer a divulgação, o pessoal gosta muito de conhecer também, né, o trabalho com o K9. Então, conta pra gente um pouquinho como é que é a sua rotina de trabalho. O K9 foi uma experiência há um ano, né? Foi em agosto de 22, então um ano e meio, foi que eu fui para Vitória. A gente tem um Centro Nacional de Cães de Faro lá, que é espetacular. Os colegas são extremamente dedicados, né? Todo o processo de escolha do cão é um trabalho de muita responsabilidade. O preparo desses cães, né, para a Receita Federal. Então, eu estava há 17 anos trabalhando exclusivamente na bagagem. E aí foi me oferecido eu fazer um trabalho também com cão sem sair do aeroporto, né, sem estar ali trabalhando na bagagem, até porque em Guarulhos, questão de 2 anos para cá, antes era separado o pessoal que trabalhava na pista, externamente, né, em cargas, e o pessoal que trabalhava exclusivamente de bagagem. Agora é toda uma equipe única. Nós somamos as forças, né, lá de fora, o pessoal da pista foi passando a expertise deles, e o pessoal que trabalhava na pista entender um pouco de bagagem. E para isso foi necessário o K9, né, que nós não tínhamos em Guarulhos. Aí eu me candidatei, até porque amo cachorro, mas muito mais do que imaginar o cão como um pet, é um parceiro, é um servidor, a gente fala ali. E grandes conquistas, grandes apreensões a gente já teve em Guarulhos com 1 ano de cachorro. A gente já teve
tivemos muito êxito já, porque sempre que o cachorro está ali, além dele abrir portas também, por exemplo, você vai fazer um voo, o pessoal que está ou embarcando, se você chega lá e fala, vou fazer a revista em todo mundo, há uma certa... A recepção do passageiro é um certo incômodo, né? Fazer segurança de fronteira vai gerar algum desconforto em algum momento. Não que a gente procure isso, mas é natural. Você está indo, você está viajando, 90% ali é do bem, tá tudo certinho. E aí vou ser revistado, né? Vou pegar minha bagagem. Só que quando a gente chega com o cão, quebra um pouco isso. Sim. Ele vai passar na bagagem e aí a gente, simultaneamente ali, os colegas, a gente vai fazendo a revista. Então, quebra, o cão abre, assim, a possibilidade da pessoa com menos desconforto. As crianças gostam, né? Sim. E é uma visibilidade espetacular para a Receita, até porque eles trabalham, eles são cães selecionados, como eu falei, do centro em Vitória, e para mim tem sido uma alegria muito grande. Grandes desafios, porque é um ser vivo, não é um robozinho, né? Assim como tem dia que eu acordo não estou muito bem, um colega pode estar mal-humorado, o cão também tem alguma variação. Muito menos do que a gente. Muito menos do que o humano, bem menos, né? As fêmeas deles não têm tanta variação como nós, assim, alguma coisa de humor hormonal, mas tem também, né? Então a gente tem grandes desafios, estamos aprendendo a trabalhar, a gente sempre conta com a parceria, né? O pessoal lá, o respaldo de Vitória. E tem sido uma alegria tremenda, as conquistas, os cães trabalhando, e Guarulhos é uma loucura, né? Não tem como a gente comparar com nenhum outro lugar, nenhum outro aeroporto, Guarulhos. Quantidade de voos de passageiros que desembarcam ali. Então, aliar mais essa ferramenta, eu falo ferramenta com uma dorzinha no coração, porque para mim é quase que meus filhotes ali, né? Mas é uma ferramenta de trabalho muito mais rápida. Se você coloca as bagagens, que a gente faz um voo lá, 300, 400 malas, eles estão farejando, né? E a assertividade deles é muito boa, cada vez melhores, quanto mais eles trabalham. Então, foi uma alegria tremenda. Que aí a gente vai com os cães, né? Eu continuo na bagagem, fazendo passageiros, fazendo voos domésticos, chegada, saída, e com os cães. Então, meu plantão são 24 horas. Antes eu era fixa numa determinada equipe, porque em Guarulhos somos em 4 equipes para que o plantão de 24, todo dia tem alguém e a folga que é exigida, porque se você trabalha 24, você tem que folgar 72. Então, para isso, tem que ter 4 equipes. Enquanto eu estou folgando, tem 3 trabalhando até eu voltar, né? Sim. Antes era um horário sempre numa equipe. Atualmente, como eu estou no NOPS, né, que a gente fala Núcleo de Operações Especiais, então eu estou trabalhando no híbrido da bagagem e da pista, e com o K9. Então eu sempre tenho que entrar de tal forma que não mais às 21 horas, como a equipe fixa entra. Eu entro das 15 às 15, às vezes 14 às 14, de tal forma que sempre o cão esteja em 2 equipes. Porque vai estar num período numa equipe, porque eu vou entrar ali no meio, e na outra equipe para ter sempre o cão trabalhando, né? Todo dia esse cão trabalha na medida do possível, tem dia que ele descansa, mas quase sempre ele trabalhando, e eu atuando em 2 equipes. Eu e os demais condutores, né? Sim. Então a gente está sempre ali. Então eu entro às 15 horas, tem uma equipe. Eu vou sair às 15 horas, essa equipe às 21 horas está saindo, entrando outro, o cachorro vai estar disponível. Então, é essa dinâmica, né? De 24 horas, eu faço carga, e a gente tem agora uma análise de risco bastante, análise de risco de passageiros do aeroporto de Guarulhos, ela é referência para o Brasil e até para outros lugares do mundo, né? O Anderson esteve aqui, a gente sabe que ele faz palestras aí pelo mundo todo. Ali vem pessoas serem treinadas pela gente entender essa dinâmica, né, dessa análise de risco. Então, a gente já está bastante avançado. A gente está começando com a inteligência artificial, tem todo um projeto em Guarulhos, análise de risco, tem o sistema de reconhecimento facial, que ela é referência também vários países, vêm entender como que a gente consegue, né, com o passageiro andando, porque em muitos países o passageiro tem que parar, olhar e continua. O nosso é dinâmico, ele tá lendo, o sistema já está ali entendendo se aquele passageiro é alvo, se não é, então é muito dinâmico. Na carga, a gente tem iniciado, né, tem colegas se debruçando nisso para analisar
muitas rotas, né? Sim. E vários critérios de inteligência, que aí é sigiloso, né? A gente não comenta. E o cão tem sido bastante usado para isso. Porque muitas vezes você seleciona uma carga, está analisando uma carga fechada, um motor fechado, pode ser uma empresa extremamente idônea, mas de repente em algum momento, né, no caminho até chegar no aeroporto, alguém colocou algo ali dentro, aí o cachorro se presta muito a isso. Sim. Aliado ao raio-x, o cachorro trabalha muito bem farejando. A gente vê apreensões espetaculares da Receita Federal com a utilização de cães. Então eu trabalho com isso, eu tenho uma rotina, né, de operações para realizar, seja com cão ou sem o cão. Sim. Então, é um plantão de 24 horas, que aí eu me apresento, né, vou com o supervisor, sugiro atividades, né, falo, vamos fazer tal coisa, tal voo, vamos fazer, e aí a equipe plantonista vai me apoiar. Sim. Então, é nesse sentido, dessa forma que eu tenho trabalhado, além de ficar ali dentro com passageiros, realizando entrevistas, outras atividades, mas também na área ali de pista com o cão, né? Ou, às vezes, se não tiver o cão, trabalhando também, fazendo voo, usando raio-x. O aeroporto é muito dinâmico. É muito dinâmico, né? É isso que eu ia falar agora. Esse dinamismo todo dessa rotina que a Val tá contando aqui pra gente, ele também é relatado, né? Retratado na série Aeroporto, Área Restrita, né? Isso. Eu quero falar um pouquinho dela agora com você. Val, como é que é ter o seu trabalho acompanhado por uma equipe, né? O tempo todo as pessoas estão ali te filmando. Sim. E isso é uma questão. E a outra questão é, como é que você lida com a exposição que essa série gera, né? Porque, por exemplo, a Val comentou aqui que a gente conversou com o Anderson já aqui no podcast do Sim de Receita, Anderson Leme, e ele também aparece, né? Teve seu trabalho retratado pela série, e ele falou bastante sobre a questão, assim, da exposição, de que as pessoas passaram a reconhecê-lo. Às vezes você tá ali fazendo o seu trabalho e alguém para posso tirar uma foto com você? Você tá no meio da execução de um trabalho. Exato. Então, como é que isso se deu para você? Como é que você lida e lidou lá no início com a exposição da série, né, com a filmagem o tempo todo ali, e quais os impactos, né, que ela tem na sua vida, assim, positivos, também negativos, você conta pra gente. Então, o aeroporto, área restrita, né, quando a gente via em outros aeroportos pelo mundo. Quando a Discovery veio até o aeroporto, querendo ali, né, entender essa coisa do aeroporto de Guarulhos, no início, a gente foi muito natural. A gente falou, acho que é uma boa, a gente vai fazer o trabalho que a Receita faz, né? Ou da PF no começo, agora está exclusivamente com a Receita ali. É um trabalho que eu acho que é muito legal, as pessoas têm que entender, porque em algum momento a gente sempre lembra da Receita Federal, grande, até antes, acho que da série, na época do imposto de renda, né? As pessoas achavam que era imposto de renda. A Receita Federal é o leão. É o leão. É o imposto de renda. Alguns, sei lá, imposto rural, que às vezes algum outro, as empresas pensando só em IPI, os tributos internos. Então a gente achou que seria muito legal, mas não tínhamos ideia da dimensão que iria. Aliás, no primeiro momento a gente falou, acho que não vai fazer tanto sucesso quanto outros, vai ser aqui, vai morrer rapidinho, vai ser uma temporada. Só que a coisa ganhou uma visibilidade, e eu acho que entender o trabalho da aduana, porque eu sou suspeita para falar, né? Até falo que a estrela tinha que estar do lado aqui, porque a aduana é fascinante, né? Trabalhar, você pensar na fronteira, você lidar com pessoas. Pessoas são assim, da mesma forma que você vê que tem aquelas pessoas que, sei lá, estão traficando, estão sendo usadas como mulas, você tem caso de uma pessoa que pede socorro quando chega numa fronteira. Lá no aeroporto de Guarulhos, todos os dias tem cerca de 20 pessoas pedindo refúgio. Nossa. No nosso país, todos os dias. Até recentemente tinha muita gente lá no aeroporto, né? Então as guerras do mundo inteiro, as crises do mundo inteiro vão passar para o aeroporto. E o Brasil é da política de abertura, né? A receber esses, sejam eles frutos de guerra ou perseguição política. Então, ali é um ambiente extremamente rico e as pessoas não tinham ideia disso. Seja a parte da tributação, a parte de droga, que a Receita Federal atuava nisso, que até então era tudo Polícia Federal. E ali a gente trabalha com muita parceria, porque são muitos voos, então
nada melhor do que a gente somar esforços, e a polícia e a Receita Federal no aeroporto de Guarulhos trabalham muito nisso, e a Receita muito mais, porque quando o passageiro entra ali na imigração, vai ser olhar passaporte, ver se não tem algum, sei lá, pensão alimentícia pendente, algum crime sendo procurado. Sim. Agora, a gente é a bagagem, é a tributação, é a parte de drogas, né? E de uma série de outros. Então, eu acho que retratar isso, as pessoas não tinham ideia. E, assim, eu acho que foi muito positivo. Voltando assim, desde o início agora, me emociona demais quando eu vejo assim, crianças, ou o pai chega e fala assim, ai, mãe, dê para minha filhinha, não sei o que ela te adora. E é Val, né? Ou tia Val. Ou tia Val, né? Assim, então, eu não tenho filhos, então eu não posso dizer assim, meu filho vai se inspirar em mim. Eu não tenho filhos, mas é muito, sabe, prazeroso o teu trabalho ser inspiração para uma criança falar, eu quero ser isso. Porque ninguém ia falar, criança ia falar, eu quero trabalhar na Receita Federal, quero trabalhar na aduana, nem surgia, mas hoje a gente vê os meninos, né, não, eu quero ser que nem a Anderson, eu quero ser, eu estou falando o meu nome, o Val, ou a Carol, ou outros, mas tem uma série de colegas, eu quero ser, sei lá, igual aos últimos que vieram colegas novos, o Pietro, a Lívia. É isso que eu quero. Uhum. Eu quero trabalhar, eu acho legal. Então, acho que isso foi muito, muito positivo. Sim. E aí, o reconhecimento, para mim é muito estranho, no sentido porque eu estou fazendo o que é para fazer. Eu sou uma servidora e estou trabalhando ali. Então, para mim, era muito natural que eu trabalhasse e, claro, tivesse ocorrências de tráfico, de uma série de coisas, de pedras, de diamante, às vezes a gente tem casos de passarinhos, né, de tráfico de animais, tráfico, né, que a gente vê uma série de coisas ali que era muito natural para mim. Sim. E aí as pessoas, tipo, nossa, que legal, meio que, entre aspas, né, vou abrir até uma aspas bem grande, aplaudir por isso que é o que você faz e que os colegas fazem. Então é muito prazeroso. E ao mesmo tempo é estranho, porque às vezes você está num restaurante e chega alguém assim, não é você? E principalmente quando fala, né? Às vezes a pessoa grava muita voz, porque num restaurante eu não tô... O Anderson já é um tipo, né? Mas eu acho que a mulher passa um pouco mais camuflada, apesar que eles falam aquela de cabelão, né? De cabelo preto. Não é você da série? Não sei o quê. Ai, tipo... Às vezes pedir autógrafo, eu acho isso tão maluco. Ainda não acostumou? Não acostuma, porque é natural, é o que a gente faz, é o que eu faço, né? É o que as colegas da aduana fazem pelo Brasil afora. É que Guarulhos ganhou isso, né? Essa visibilidade. Então, eu acho que é muito favorável. Eu acho que o resultado foi muito bom. Uhum. As pessoas verem a abrangência da Receita Federal, que é nas fronteiras aéreas, fronteiras terrestres, a Receita Federal está nos portos, né? E assim, estradas que a gente vê, e também nos tributos internos. Então, acho que foi muito legal. Aí alguém falar, né? Sei lá, não, quero crescer, eu quero ser igual a você. Eu falei, como assim, né? Mas é muito bom você se ver, né? E alguém ali gostar do teu trabalho. Sim. Eu sou suspeita, porque eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar na aduana. E aí você conseguir, de uma forma absolutamente natural, tem muita gente que passa, é engraçado, que fala, nossa, mas você é da Receita mesmo? Eu achei que era atriz, ator. Porque achava que alguém estava trabalhando, simulando aquilo. Várias vezes perguntou para o Anderson se ele era ator, né? Eu falei, não, gente, é o trabalho, né? Para mim, assim... Ou então, eu já tive pedido, manda acha, né, pelo Instagram, por algum lugar, ou ali, manda um vídeo para minha mãe que te adora, manda um vídeo para não sei quem que te adora, faz um tchauzinho. Eu acho isso assim, eu só vejo como positivo, porque é um trabalho de equipe, não é a Val, não é o Anderson, não são outros colegas, né? É a Receita Federal. E ela, então, eu acho que foi muito positivo. E, por outro lado, você está em algum lugar, num restaurante, alguém chega, você está comendo, né? Você está, sei lá, de repente com alface no dente, né? E a pessoa querendo uma foto, ou, sei lá, que nem... Às vezes vem criança com caderninho, que nem na Disney vai para pegar o autógrafo, que é o autógrafo da gente, meu, de antes, de outros colegas, tem um caderninho para pôr ali. Então, eu acho que, principalmente, eu acho que quando tem uma aceitação da criança, a coisa é verdadeira.
Sim. Sabe? Eu acho que isso é o que ficou muito. Se a criança gostou, tem umas que falam, não, eu adoro assistir e tal, meu filho gosta. Então, eu acho que o que a gente imaginava lá no começo, falar, eu acho que vai ser legal mostrar o nosso trabalho, foi muito além. Sabe, as fronteiras foram muito maiores, assim, da gente imaginar o trabalho da Receita Federal, da aduana, né? E também de entender que tem sistemas, que você está ali no aeroporto, você tem uma fiscalização, a maioria dos passageiros não estão fazendo nada errado, então, olha, a gente tem uma análise de risco, a gente tem um filtro, se você está ok, você vai passar rápido, não há interesse da Receita ficar, sei lá, como diz, um termo até horrível que eu vou falar, mas ficar te enchendo o saco, não é isso, a gente quer procurar realmente quem está fazendo, quem está com uma concorrência desleal, quem está com tráfico, ou uma mula, né, ou traficante mesmo, ou dinheiro, ou saindo com joias, saindo. É esse que a gente procura. Claro que tem casos que a gente vai tributar, está trazendo acima da cota, mas a cota seria as pessoas entenderem que vai muito além. Não é aquela cota que atualmente de $1.000, é muito maior a abrangência e a preocupação, né, que a gente tem. Eu queria até que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da cota, né? Sim. Porque as pessoas não entendem o impacto que isso tem para a economia nacional. Você pode explicar isso para a gente? Ótimo. Então, antes era $500. Então, de 2020, a gente está 23, de janeiro de 23 para cá, dobrou essa cota e passou a ser de 1.000. Acho que até antes, foi dezembro, mas aí começou em janeiro. $1.000, né? Por pessoa. Sendo que há um detalhe de que você pode usar essa cota uma única vez por mês. Independente de você ter trazido ou não. Aí eu viajei, digamos que semana passada eu viajei, mas eu fui ali até, sei lá, para o Paraguai, eu fui na Argentina, não comprei nada, agora, 15 dias depois, eu estou nos Estados Unidos, eu quero a minha cota. Não, a condição dessa cota é que no período de 30 dias, ela é uma única vez, uma única viagem. Aí você tem direito. Se você fez uma outra viagem independente, a lei fala da fruição, de ter usado essa cota, você perde o direito. É condição uma única viagem no mês. Por isso que o tripulante não tem cota. Ele viaja direto. O tempo todo ele está em trânsito, né? Não tem ele está em trânsito, aí não tem como, então a cota dele é zero, porque até para a gente tem meio de controlar o nosso sistema, né, de quantas viagens ele fez, mas a lei, para facilitar, fala, o tripulante, a cota é zero. Por quê? Não seria o princípio de isonomia entre um passageiro e o tripulante que viaja, às vezes 2 vezes por semana. Sim. Imagina, se ele tivesse a cota ou várias vezes que ele entrasse, ele seria não seria isonômico com o passageiro que vai fazer a viagem. Então, a cota é de $1.000 por pessoa. Uma família, um bebê tem cota? Tem, mas tem que ser compatível com a idade dele. Não adianta muitas vezes, por mais que o seu filho seja genial, você colocar um supercomputador que vai fazer, sei lá, mexer com Bitcoin, alguma coisa, colocar na cota da criança. Então é compatível, é o brinquedo, é o carrinho, as roupas dele, que também sejam compatíveis com o período de viagem. Se ele ficou uma semana, não é compatível ele trazer 300 camisetas, 100 camisas. Ou bodies para ele, todos do mesmo tamanhinho assim, ou parecidos, né? Porque a criança vai crescer, né? Então, são critérios que a gente avalia, mas ele tem direito à cota. A família, então, se tiver 5 pessoas, são $5.000. Além dessa cota, você tem direito a cada pessoa trazer $10.000 saindo ou voltando do exterior em cash. Ele tem. Mas tem que justificar isso. Porque tem que declarar. Declarar e justificar a origem. Eu comprei num banco, eu fiz o câmbio, tá aqui. Eu estava lá fora, eu tenho um salário lá, estou aqui, eu estou entrando com esse dinheiro, então é fruto do salário. Eu recebi uma herança, então ele vai comprovar. Não aí, se ele não consegue comprovar, ou se ele não declara e está trazendo mais de $10.000, e aí você faz a correspondência a todos, em euro um pouquinho menos, né? Em reais ali, você vai fazer a multiplicação, digamos, R$60.000. Então, sempre a referência é o dólar.
Aí você teria que declarar, sob pena de não declarar, vai ser liberado até o que a lei permite, e o excedente é dado perdimento, por não ter declarado, a não ser que ele consiga justificar aquilo. E também ele tem que justificar onde comprou aquilo. Não adianta eu chegar lá, sei lá, com 20 mil dólares, eu vim declarar. Tá, e a origem disso? Da onde veio, né? Da onde veio. Tá, e senão a gente vai estar até estimulando a evasão de divisas, né? Sim. Ali. Então a gente tem que saber a origem. Comprou num banco idôneo, não dá para ter comprado do vizinho da esquina, né? Porque a gente não sabe a origem disso. E aí é tranquilo, ele vai viajar tranquilamente. E a pessoa física, que é o que a gente recebe ali, que viaja, né? A pessoa jurídica não viaja, não tem a empresa a CNPJ viajando, quem viaja é a pessoa física. Ela não pode trazer bens com finalidade comercial. Porque para isso existe o canal próprio, que é via carga. Uhum. Aí ela vai ter que estar no Siscomex, na empresa, ter um CNPJ, até para evitar a concorrência desleal. Uma empresa que faz a importação direitinho, ela tem uma série de custos, tem uma série, né, ou seja, despachante aduaneiro, uma série de coisas que ela vai embutir no preço. Sim. Então, uma água um exemplo, que a pessoa entrou, ela pode pagar $1. Mas a pessoa que faz e tem todo o gasto, armazenamento, despachante, ela vai ter que vender por 2. Sim. E aí fica desleal uma pessoa que não cumpriu todo, né, a exigência daquilo. Falei um exemplo, claro, fictício. Então, a gente também, a presença nas fronteiras, né, da aduana, é também ajudar a indústria nacional. Sim. A ter uma concorrência equilibrada, do que uma pessoa que entra com uma série de peças, uma série de coisas na mala, ainda tentando aquela cota de $1.000, e é uma tributação menor, que é a tributação especial ali, que é 50%, né, quando ele declara, do que dos tributos internos, que tem uma série de outras incidências. Então, a gente também faz isso. Então, a pessoa física, que é a que viaja, ela não pode trazer bens com finalidade comercial. Ela vai trazer presentes, ela pode trazer eletrodomésticos para a casa dela, a gente vê, ela pode trazer roupas que é para ela ali, entra declarando, e também, como eu falei, compatível com o tempo. Não é factível, não é compatível, como mais um exemplo, né? Voltando esse exemplo. Ela ficou uma semana, foi para a Disney, aproveitou e comprou todos os outlets, mesmo poderia até ser para ela, mas há um limite, né, de quantidade ali, que aí teria que eu declarar, a gente tributar, ou até quando a pessoa física entra com uma quantidade grande, assim, que não é, em termos legais, não dá para dizer que é de uso pessoal ou presentear alguns, a gente faz a retenção e ela não consegue tirar. Aquilo ali vai ter alguma outra destinação da receita, doação, outras coisas que não pode. É exatamente para não ser uma concorrência desleal com quem está fazendo tudo certinho, com quem está, né, pagando, tem o Siscomex, todos os tributos internos e externos que incidem ali. Sim. Então, a gente faz isso. Então, a cota, $1.000. Para bens compatíveis com a circunstante viagem, um celular que ela esteja trazendo ali, desde que seja o único na mala, até isento é. Sim. Isso é interessante, né? Acho que, mas é que a gente... exatamente quem vai ouvir a live, mas entender, e até para os colegas mesmo da casa irem explicando para outros, né? Ele tem direito a um celular, desde que esteja em uso e seja o único. Uhum. Se ele saiu, mas eu saí do Brasil, é um aqui que está, sei lá, o símbolo da Anatel. Não é condição para você trazer um outro isento. Aí a gente até dá um exemplo esdrúxulo, assim, mas até para a pessoa entender, se você saiu com o celular do Brasil e quer comprar outro lá, ou não leva, ou joga fora esse celular lá e traz outro, usado. Também não adianta manter na caixa, porque a condição que a lei dá é usado durante a viagem e único. Então, ele nem entra na cota. A cota fica 1.000 e você pode trazer um celular. Você pode trazer um relógio de pulso nessa mesma condição e pode trazer uma máquina fotográfica. Hoje em dia é cada vez mais raro máquina, né? Que o celular acaba fazendo tudo. Mas aí, essas 3 coisas, a tua cota de 1.000 continua inteira, mas aí você pode trazer essas 3. E em uso, né? Em uso, não é na caixa, não é, né? Para presente. Com o seu e mais esse isso, na caixa. Exato. Sim. Ou, eu vou trazer presente para o meu filho. Ok.
vai ser tributado, que não é a condição. A gente até brinca e fala que o legislador não quer que você se comunique lá, né? Então, o celular usando, quer que você fotografe e o relógio pulso você não perder a hora. Então, isso daí é a condição que ele deu, né? Claro, estou brincando, mas para que o brasileiro lá fora tenha isso e não tenha problema. Então, mas sejam os únicos. E também, às vezes, sei lá, está trazendo um relógio caríssimo, mas ele não tem capacidade contributiva para aquilo. A gente já chegou ao caso, acho que até na série relata, a pessoa estava trazendo uma marca famosa, né, que custava $40 mil. Ele não tinha capacidade. Então, a gente sabe que ele estava sendo usado por uma outra pessoa, o verdadeiro dono, né, daquilo ali. E aí ele não tem capacidade, pode ficar retido para a gente entender a situação. Sim, a pessoa não sabe explicar, né, da onde que... E não tem origem, não tem como ela pagar aquele valor, né, por aquele produto. Ou ali. Ele está sonegando, que aí ali também a gente vê, porque se ele comprou um relógio de $30 mil e ele está como no imposto de renda isento, não é compatível. Os sistemas se comunicam. Lá na aduana a gente tem acesso a alguns, não em profundidade como alguém que trabalha com imposto de renda teria, mas a gente tem uma ideia de quanto a pessoa ganha. Isso também são critérios para a gente entender se tem capacidade para aquilo. Então, os sistemas se comunicam, né? Sim. E falando nisso, Val, como é que você analisa nesses 18 anos, né, nessa maioridade dentro da aduana, a evolução, né, nessa área, na Receita Federal? O que já mudou, que foi uma coisa, coisas muito importantes nesse período que você está lá, e o que assim ainda pode melhorar? O que você enxerga como horizonte para a aduana aí, de coisas que podem ser implementadas? Como é que você vê isso? Passado, como é que a gente está agora, e futuro? Eu vivi antes, né, da análise de risco, do reconhecimento facial. Quando eu cheguei, já tinha o raio-x atuando. Antes, os colegas selecionavam a mala, nem passava pelo raio-x e ia para a bancada. Então, quando eu cheguei, já tinha raio-x. E aí, a gente, que é uma ferramenta também auxiliar, né, uma vistoria indireta, que já te direciona para você ir para a bancada. O grande avanço, eu acho, foi, primeiro, sistemas internos e da aduana se comunicarem. Eu acho que isso foi muito importante para a gente entender, né, uma visão macro, né, panorâmica do passageiro. Outra coisa, eu acho, foi o reconhecimento facial, o sistema nosso, e que é algo dinâmico. Não teria como eu parar passageiro por passageiro e ele olhar, porque a gente tem picos ali de quase 3.500 passageiros. Imagina a fila que isso ia causar e o transtorno para o passageiro. A ideia do reconhecimento facial é você selecionar realmente aqueles que têm potencial de ter algum problema. Sim. Ou seja, de tributação, ou seja, pela análise de risco de drogas. E 90% dos passageiros que são do bem vai embora, vai reconhecendo. Então, acho que isso foi um ganho tremendo. Na época da pandemia, houve até vamos dizer, um upgrade, porque reconhecer com máscara. Então, isso também, hoje está sem máscara, mas o sistema já está hábil para reconhecer com máscara, né? Porque é um sistema... Teve que adaptar, né? Teve que adaptar. Então, era um sistema que reconhece os olhos, né, as medidas faciais, os textos, né, faciais. Foi tem muito de japonês, né, do sistema ali, mas houve uma grande adaptação para o Brasil. E depois, com máscara, ele conseguia. E a efetividade dele era muito boa, excelente, né? Poderia dar um falso positivo. Era a pessoa, eu selecionei a Vicky, você era alvo, mas de repente uma muito parecida ia. Isso não é ruim. É difícil eu selecionar a Vicky e você passar e não ter, entendeu? Poderia antes você chegar uma outra parecida, ir para a alvo, e a gente olha, não é a Vitória. Agora é a Vitória. Então, aí eu acho que isso foi um ganho tremendo. E nós já estamos lá em Guarulhos, que eu acho que é também já pensando em vanguarda, o futuro, a inteligência artificial. Então, a gente vai ter análise de risco, o sistema íris de reconhecimento facial, alimentando esse sistema, mas a aduana e principalmente aeroporto, jamais a gente vai poder falar que vai ficar 100% robô. Porque existe avaliação, existe a entrevista, existe olho no olho, existe comportamento que um robô não vai conseguir. Sim. Por melhor que seja, posso estar muito enganada. Nossa, sei lá, daqui 100 anos ele vai conseguir, mas
eu acho que isso, e que, voltando, que a mulher tem muito, né? Então teria que ser uma robô feminina, pegar isso, tem muito ainda a explorar. E tem muito que a gente faz, entre aspas, né? As seleções aleatórias, que não é, às vezes, um alvo pré-selecionado, mas comportamental. A gente está vendo o comportamento, está vendo que a pessoa está agitada, nervosa, não sei o quê, a gente pode retroalimentar esse sistema com a pessoa, o servidor que está ali observando a fila. Então, a gente tem alvos pré-selecionados dentro de critério de risco, mas, de repente, ali a gente está olhando, está diferente, é o corpo, é algo aqui na cintura, é algo na perna que você vê, que aí você manda para o raio-x e pode, como a gente fala, opa, esse é um novo modus operandi, tá? Desse aqui, de repente, essa faixa etária que o alvo não tá, a seleção de risco não estava considerando, e a gente vai, né, fazendo essa coisa dinâmica. Então, acho que a IA, que já está sendo, a inteligência artificial, tem sido muito boa. Acho que muitos dos alvos serão selecionados, porque a gente já tem critérios bastante definidos, né, bastante alicerçados na experiência de vários anos ali de análise de risco do aeroporto de Guarulhos, que pode colocar na inteligência artificial num programa, num software. Sim. Mas, aliado ainda vai ter a presença do servidor. Então, acho que a gente vai caminhar para isso, para a gente ser cada vez mais, observar comportamento, postura, né? Retroalimentar o sistema, mas contando com a expertise da inteligência artificial. Outra coisa que eu acho que vai muito também, vai ainda chegar, vai avançar muito, é o raio-x 3D, né? Que aí tem projetos de um raio-x muito mais, que você vai conseguir em camadas, porque o raio-x é o que a gente chama de vistoria indireta. Tem muitas imagens que às vezes aparecem no raio-x, a gente olha por sobreposição, imagina uma coisa, quando vai abrir é outra. Sim. Por isso que a vistoria direta é importantíssima. Então, mesmo o 3D, eu acho que vai eliminar um pouco dessas imagens sobrepostas, mas ainda vai ter o servidor que vai olhar, vai ter o servidor que vai olhar um livro para ver se tem alguma coisa dentro, um caderno. O joelho da pessoa que estava com um negocinho. O que é aquilo? Vamos olhar. Então, acho que tem muito disso, que ainda vai continuar. Esses raio-x 3D que fala, né? O raio-x vai conseguir, eu quero... Nesse raio-x, sei lá, que né, a agricultura sempre comenta isso, eu quero tudo que for vegetal, vai o raio-x mostrar. Ok, mas a gente ainda vai ter que abrir, vai ter que ver, vai ter que colocar. Então, acho que a gente vai andar junto. A tecnologia é importantíssima, os servidores vão cada vez mais ficar mais especializados e contar com a inteligência artificial. Mas eu acredito que na aduana, ou mesmo em estradas, não tem como colocar um robô, simplesmente. O servidor, né, o ser humano ainda continua tendo uma área muito importante ali desse visual, de olhar corpo, linguagem corporal, da gente entender, de realizar a entrevista, né? E essa entrevista ser dinâmica, que você vai de uma forma... Poderia até um robô fazer uma entrevista, mas eu acredito que você fazendo e vendo a observação, olhando trejeitos, como é que a pessoa mexe a mão, está nervosa e tal, isso tudo ainda vai depender do servidor. Sim, e isso inclusive, e aí eu quero saber se você concorda com essa afirmação que eu vou fazer, isso vai fazer com que, o uso dessas tecnologias vai fazer com que o servidor tenha que se tornar uma pessoa cada vez mais especializada, né? Exato. Isso vai exigir dele uma especialização maior, aí ele vai ter que ter um olhar maior na técnica de entrevista, ele vai ter... Isso vai, porque você vai sair daquela área que o robô pode fazer ali, sim. E você vai ter que focar ainda mais nessa parte dos detalhes, né? Seria isso? Sim, perfeita a tua colocação, é exatamente isso. E eu acho que a gente vai aprender o novo mundo, né? O mundo, sei lá, que eu nasci não é o mundo que uma criança agora tá, um bebê que já tá com um tablet na mão. É diferente. E vendo área restrita. E ainda gostando disso, de área restrita. E aí, acho que cada vez mais a tecnologia vai vir para somar. Mas você fala, será que eu vou ficar sem emprego? Pelo contrário, é essa expertise, é esse detalhamento que a gente vai trabalhar junto com o robô. Aquelas coisas são bastante repetitivas, né? E sempre 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, o robô vai fazer. Mas o ser humano em aeroporto, ou mesmo estrada, é muito mais do que isso. Não dá para a gente falar, é biologia, né? Não dá para falar 1 mais 1, porque é uma outra pessoa que está do lado, é um ser humano, então vai precisar, sim, da gente trabalhando e tendo esse olhar mais, né, refinado, outras coisas, e somando.
Eu acho que não tem como falar, eu vou ficar cada vez, sei lá, sem emprego. Não existe isso. É somar mesmo e a gente fazer com mais assertividade, com mais expertise, coisas que o ser humano tem que fazer. Maravilha. Então, acho que é isso mesmo. Maravilha. Val, eu queria saber se você tem, né, nesse Dia Internacional das Mulheres, né, algum recado que você gostaria de deixar para as analistas tributárias e para as mulheres em geral nessa data que é tão importante. Essa data, né, 8 de março, é uma data mundial, né? É uma luta de mulheres que vieram antes, muito antes de mim, de nós todas aqui, e que mudaram a história. A gente vê vários casos, né? Aí nessa época que começa a falar, fulano, né? Prêmio Nobel, não sei o quê, começa a exaltar. Mas eu acho que exatamente esse olhar, né, humano, maternal, instintivo que a mulher tem, não tem robô, e não tem homem que vai substituir. Não que isso um anule o outro, mas é somar, são características que para o serviço público é muito importante. Trabalhando ali com seres humanos é muito importante. E eu acho que cada vez mais as mulheres são bem-vindas para a aduana, né, para o serviço público, porque é esse olhar, essa visão macro, essa visão muitas vezes de olhar uma criança que está com o rosto machucado, que às vezes a pessoa está só olhando a bagagem e não vai ver isso. Então é esse olhar, é isso de, muitas vezes, claro, a gente faz o nosso trabalho, é uma pessoa que está traficando, uma mula, mas você tem um pouco de empatia e compaixão daquilo. Não que eu vá deixar de fazer meu trabalho, mas o mínimo se falar, nossa, que situação ela se colocou, sabe? Sim. Que mundo poderia ser diferente? O que eu poderia ter, né, também colaborado, sei lá, com a criança, com a área restrita, ele entendendo o que está certo, o que está errado. Eu acho que isso foi muito legal. E a presença das mulheres, que eu acho que cada vez mais a gente só tem a contribuir. A aduana ainda é pouco, né? A gente está falando em 30% para 70%. Então, tem uma área gigante. A gente tem na Receita Federal, né, as mulheres com arma, tem mulheres com armas longas, que até pouco tempo acho que seria, como assim, né? Então, a gente tem espaço. E seja qual for a área que você trabalhar, eu, claro, que vou puxar para a aduana, mas qualquer área que seja da Receita Federal, a mulher faz diferença. A gente vê no CAC o atendimento ali, na época das pessoas que estavam em pandemia, que precisavam um auxílio e ligava para regularizar o CPF. E na grande maioria o CAC são mulheres ali ouvindo. E aí eu já vi relatos de colegas, né, e aqui eu até estendo, né, para os tributos, as meninas do CAC, que às vezes tinham pessoas desesperadas, que tinha gente que poderia estar morrendo de Covid, e além dela regularizar o CPF, ela ouvia essa pessoa. Sim. E isso é muito da mulher. O homem, claro, tem, mas a mulher ela já está mais aberta, ela é predisposta a isso. Então, faz diferença. Qualquer que seja a área. Se você está numa área, sei lá, de grandes contribuintes, as mulheres têm. Numa área de investigação, a mulher tem um lado de racionalizar, de ver aquilo que só soma. Então, todas as mulheres são muito bem-vindas, né? Que queiram trabalhar. Aduana, tributos internos, uma área vai ter e ela vai se destacar. Por essas características que são tão peculiares, né? Então, bem-vinda sempre. Tem que vir trabalhar, tem área e aumentar essa relação aí, né? De 30, 70 e acreditar que é sempre uma equipe. Então é muito gostoso eu saber que tem mais mulheres, né? Vindo e trabalhando comigo. Sim, e certamente você vir aqui ao podcast contar a sua história vai inspirar outras mulheres a pensar e tomar essa decisão também. Eu imagino que sim. Toda vez que a mulher conta a sua história, eu acho que ela mexe com a cabeça ali de outras mulheres que podem estar pensando também, falar, pô, eu quero transformar a minha vida. Olha a história da Val. Então, né? Foram lutas ali, você se reafirmar, você mostrar que, né, que você que você é capaz, que a mulher soma, que a mulher... Então, acho que isso, a minha história de tantas outras colegas, né, na aduana, na Receita Federal, é possível, vem porque tem uma área e você vai fazer a diferença. A gente vê no aeroporto, depois muitas colegas que entraram,
o quanto fez... E o ambiente fica mais bonito, né? Os passageiros ali, né? A coisa, eu falei paciente, lembrando da odontologia. Os passageiros se sentem. Tem situações que uma mulher só vai falar para uma mulher. Uhum. Há casos em que uma criança ou alguma coisa vai se sentir mais amparada, né, por uma mulher. Então tem que ter essa representatividade e essa figura do Estado que não só a mão pesada que vai punir, mas que também vai acolher, passa também pelas mãos, pelo carinho de uma mulher. Sim, e pelo rosto de uma mulher também. Pelo rosto, pelo sorriso, pela identificação, né? Uhum. Então tem espaço e cada vez mais. Tá. Daqui a pouco, logo daqui a um tempo, eu estou passando bastão e eu quero passar o bastão para um monte de mulheres. Tá certíssima. Val, eu queria te agradecer enormemente pela sua presença aqui. Muito obrigada por você ter vindo de Guarulhos diretamente para ter essa conversa maravilhosa aqui com a gente hoje. Você é sempre bem-vinda aqui no podcast. Quando você quiser, as portas estão sempre abertas. Nossa, eu agradeço ao convite, né? O Cindy Receita está sempre, acho que na vanguarda, sabendo da importância das mulheres. Agradeço você, que foi tão gentil, me deixou tão tranquila, né? Aqui, mulher, né? Mulher. A gente se olha, se entende. Tem 4 mulheres na sala aqui. Tem 4 mulheres, estão todas sorrindo aqui. A Gil aqui atrás, Maria que está toda sorrindo. E essa parceria, né? Sim. É tão importante a gente se ver, ser representada. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho seu. A Mari que está aqui, então a gente se sente, nossa, bem acolhida. E eu sei que a Cindy Receita tem essa visão, né? De assim, poderia falar, mas 8 de março, no Brasil não tem nada, no Brasil não tem esse problema. Tá, pode ser que no Brasil esteja muito avançado, mas a gente não pode pensar no nosso mundinho, né? Uhum. É a mulher ser representada numa série de situações, então, parabéns pelo Cindy Receita, que sempre nos acolheu. Parabéns pelas mulheres, né, da aduana, pelas mulheres dos tributos internos, como eu falei, a importância que foi na época da pandemia. Foi muito importante, que era um momento extremamente difícil, um momento inédito para todo mundo, né? Eu não me lembro de ter vivido uma pandemia, até esse tema a gente via no dicionário, quando estudava, mas a cor... E passou pelo aeroporto, passou pelos tributos internos, passou pelo olhar de uma mulher, né? Também os servidores homens, mas eu acho que foi fundamental. Uhum. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, viu, Vicky? Você está sempre convidado para participar aqui com a gente. É um prazer te receber, Val. Deixar, eu falo muito aí. Não, a gente pode continuar. A gente pode fazer várias partes dessa conversa, vários podcasts. Você vai ser sempre bem-vinda aqui para conversar com a gente, obrigada. Val. Esse foi o podcast do Cindy Receita, uma realização da Diretoria Executiva Nacional por meio da Diretoria de Comunicação. A gente agradece a sua audiência e nos vemos em breve. Até lá!